Capítulo 6. Argumentos de um desígnio. Todo o meu ser moral e intelectual é penetrado por uma convicção invisível de que qualquer coisa que caia sob o domínio dos nossos sentidos deve estar na natureza e, por mais excepcional que seja, não pode diferir em sua essência de todos os outros efeitos do mundo visível e tangível do qual somos uma parte autoconsciente. O mundo dos vivos contém maravilhas e mistérios suficientes tal como é, maravilhas e mistérios que atuam sobre nossas emoções e inteligência de formas tão inexplicáveis que quase justificariam a concepção de vida como um estado encantado. Não, sou firme demais na minha consciência do maravilhoso para ficar fascinado pelo mero sobrenatural que, entenda como quiser, não passa de um artigo manufaturado, produto de mentes insensíveis para as íntimas delicadezas da nossa relação com os mortos e com os vivos, em suas incontáveis quantidades, uma profanação para as nossas memórias mais ternas, um ultraje para a nossa dignidade. Giuseppe Grauss, Celsius Honrad, nota do autor para a linha de sombra. Há um paradoxo central no núcleo da religião. Os três grandes monoteísmos ensinam as pessoas a pensar abjetamente em si mesmas, como miseráveis e culpados pecadores prostrados diante de um Deus zangado e ciumento que, segundo relatos discrepantes, os criou do barro e do pó de um coágulo de sangue. As posições de oração são geralmente emulações do servo suplicante perante um monarca mal-humorado. A mensagem é de contínua submissão, gratidão e temor. A vida em si é uma coisa pobre, um intervalo no qual a pessoa se prepara para o além ou a vinda, ou segunda vinda, do Messias. De outro lado, e como forma de compensação, a religião ensina as pessoas a serem bem autocentradas e presunçosas. Assegura-lhes que Deus cuida de todas individualmente, e alega que o cosmos foi criado especificamente com elas em mente. Isso explica a expressão arrogante na face daqueles que praticam religião de maneira ostensiva. Favor desculpar a minha modéstia e humildade, mas acontece que estou ocupado numa missão para Deus. Como seres humanos são naturalmente solipsistas, todas as formas de superstição desfrutam do que poderia ser chamada a vantagem natural. Nos Estados Unidos nós nos esforçamos para aperfeiçoar arranha-céus e aviões a jato de alta velocidade. As duas obras que os assassinos de 11 de setembro de 2001 puseram lado a lado, e então pateticamente nos recusamos a dar aos andares, ou às filas de poltronas, o desimportante número 13. Sei que Pitágoras refutava a astrologia apenas ressaltando que gêmeos idênticos não têm o mesmo futuro. Sei também que o zodíaco foi desenhado muito antes que vários planetas do nosso sistema solar tivessem sido detectados. E é óbvio que entendo que não seria possível que me fosse mostrado meu futuro imediato ou de longo prazo sem que essa revelação alterasse o resultado. Milhares de pessoas consultam os astros diariamente nos jornais e, então, têm ataques cardíacos ou acidentes de trânsito não previstos. Um astrólogo de um tabloide londrino foi certa vez despedido por meio de uma carta do seu editor, que começava: como você sem dúvida previu, em seu Mínima Moralia, Theodor Adorno identifica o interesse em contemplar as estrelas como a consumação da fragilidade mental. No entanto, certa manhã, ao olhar de relance projetadas situações para Áries, como fiz uma vez para saber que um membro do sexo oposto está interessado e mostrará um interesse, achei difícil suprimir um pequeno surto de empolgação idiótica, que na minha memória sobreviveu à posterior decepção. E então, toda vez que saio do meu apartamento não há sinal de ônibus, ao passo que toda vez que chego de volta em casa há um ônibus chegando. Quando estou de mau humor, só resmungo comigo mesmo que azar o meu, ainda que uma parte do meu pequeno cérebro de 1 quilo, 1,5 kg, lembre-me de que o horário do transporte coletivo em Washington, degraus Celsius, é elaborado e implantado sem qualquer referência aos meus movimentos. Menciono isso no caso de poder se tornar importante. Se eu for atropelado por um ônibus no dia em que este livro for publicado, certamente haverá gente que dirá que não foi acidente. Então, por que não deveriam me sentir tentado a desdizer WHOD e acreditar que o firmamento está, de algum modo misterioso, ordenado para o meu benefício? Ou, baixando algumas ordens de grandeza, que as flutuações da minha fortuna pessoal sejam de absorvente interesse de um ser supremo?
Um dos muitos defeitos no meu projeto é a minha propensão a acreditar ou desejar isso, embora, como muita gente que conheço, eu tenha educação suficiente para enxergar através dessa falácia. Devo admitir que ela é inata. Uma vez, no Sri Lanka, eu estava viajando de carro com um grupo de tamis numa expedição de auxílio a uma área litorânea de Tamil que havia sido fortemente atingida por um ciclone. Meus companheiros eram todos membros da seita de Sai Baba, que é muito forte na sul da Índia e no Sri Lanka. O próprio Sai Baba tem alegado levantar os mortos, e faz uma apresentação especial diante das câmeras produzindo cinzas sagradas com as palmas das mãos. Por que cinzas? Sempre me perguntei. Em todo caso, a viagem começou com meus amigos quebrando alguns cocos numa rocha para garantir uma viagem segura. Isso evidentemente não deu certo, porque a meio caminho atravessando a ilha, o nosso motorista acertou em cheio um homem que cambaleava à nossa frente enquanto passávamos por uma aldeia correndo demais. O homem ficou horrivelmente ferido e, sendo uma aldeia singalesa, a multidão que de forma rápida se juntou não tinha uma disposição muito favorável a esses intrusos tamis. Foi uma situação muito complicada, mas fui capaz de diluí-lo um pouco sendo inglês, vestindo um branquíssimo terno tipo Graham Greene e tendo credenciais de imprensa emitidas pela Polícia Metropolitana de Londres. Isso impressionou o guarda local o suficiente para nos liberar temporariamente, e meus companheiros, que tinham estado de fato muito apavorados, ficaram mais que gratos pela minha presença e pela minha habilidade de falar rápido. Na verdade, telefonaram à sua sede de culto para anunciar que o próprio Sai Baba estivera conosco, na forma temporária da minha pessoa. Dali por diante, fui tratado literalmente com reverência e não me permitiram carregar nada nem buscar a minha comida. Nesse interim, ocorreu-me verificar o que acontecera com o homem atropelado. Tinha morrido no hospital por causa dos ferimentos. Imagino que o horóscopo dele havia predito para aquele dia. Assim, em miniatura pude ver como um mero mamífero humano, eu mesmo, pode de repente começar a atrair olhares tímidos de assombro e veneração, e como outro mamífero humano, nossa desafortunada vítima, pode ser de algum modo irrelevante para o benigno projeto de Sai Baba. A não ser pela graça de Deus, disse John Bradford no século X, ao ver desgraçados levados para execução. Lá vou eu. O que esta observação aparentemente compassiva na verdade significa, não que realmente signifique alguma coisa, é, pela graça de Deus lá vai outra pessoa. Enquanto escrevia este capítulo, um acidente extremamente chocante ocorreu numa mina de carvão na Virgínia Ocidental. 13 mineiros sobreviveram à explosão mas ficaram presos no interior da mina, concentrando a atenção do país para todo um ciclo de notícias até que, com imenso alívio, foi anunciado que haviam sido localizados sãos e salvos. Essas notícias alegres acabaram se revelando prematuras, o que constituiu uma insuportável angústia adicional para as famílias que já tinham começado a comemorar e dar graças antes de descobrir que todos exceto um dos homens havia sido sufocado sob a rocha. E também foi um constrangimento para os jornais e boletins noticiosos que tinham se apressado demais com o falso consolo. E você é capaz de adivinhar qual fora a manchete desses jornais e boletins? Claro que é capaz. Milagre, com ou sem o ponto de exclamação, foi a invariável escolha, sobrevivendo zombeteiramente impresso na memória para intensificar a dor dos parentes. Não parece haver palavra para descrever a ausência de intervenção divina nesse caso. Mas os humanos desejam acreditar as coisas boas como miraculosas, e lançar as coisas ruins em outra conta é aparentemente universal. Na Inglaterra, o monarca é o chefe hereditário da igreja, bem como o chefe hereditário do Estado. William Cobbett uma vez apontou que os próprios ingleses eram cúmplices desse absurdo servil, referindo-se à Casa da Moeda Real como a dívida nacional. A religião usa o mesmo truque, e da mesma maneira, e diante dos nossos próprios olhos. Na minha primeira visita ao Sacré-Cœur em Montmartre, uma igreja que foi construída para celebrar a libertação de Paris dos prussianos e a Comuna de 1871, vi um painel em bronze que mostrava o padrão exato pelo qual uma chuva de bombas das forças aliadas, lançadas em 1944, tinha errado a igreja e explodido o bairro adjacente. Dada essa esmagadora tendência à estupidez e ao egoísmo em mim mesmo e em meio à nossa espécie,
É um tanto surpreendente descobrir que a luz da razão chega a penetrar. O brilhante Schiller estava errado em seu Joana d'Arc quando disse que contra a estupidez os próprios deuses contendem em vão. E na realidade por meio dos deuses que convertemos a nossa estupidez e credulidade em algo inefável. Os argumentos do desígnio, que são produtos desse mesmo solipsismo, assumem duas formas, macro e micro, e foram famosamente resumidas por William Paley, 1743-1805, em seu livro Natural Philosophy. Aqui encontramos o simples exemplo do humano primitivo que topa com um relógio funcionando. Ele pode não saber para que serve, mas pode discernir que não é uma rocha ou vegetal, e que foi fabricado, e até mesmo fabricado com algum propósito. Paley quis estender essa analogia tanto à natureza quanto ao homem. Sua complacência e mau discernimento são bem captados por J. G. Farrell em seu retrato de um sacerdote vitoriano treinado por Paley, em T.C.G. of Krishnapur. Como você explica o mecanismo sutil do olho, infinitamente mais complexo que o mero telescópio que a miserável humanidade foi capaz de inventar? Como você explica o olho da enguia, que poderia ser danificado por sem tocar em lama e pedras, e é, portanto, protegido por uma cobertura córnea transparente? Como é que a íris do olho de um peixe não se contrai? Ah, pobre jovem mal orientado, é porque o olho do peixe foi projetado por ele que está acima de tudo, para adaptar-se à luz fraca em que o peixe faz sua coasa moradia. Como você explica o javali indiano? Gritou ele. Como você explica seus dois dentes curvos, com mais de 1 metro de comprimento, crescendo para cima da mandíbula superior? Para se defender? Não, meu jovem, para esse propósito ele tem duas presas saindo da mandíbula inferior como as de um javali comum. Não, a resposta é que o animal dorme em pé e, para sustentar a cabeça, engancha as presas superiores nos galhos das árvores. Pois o projetista do mundo pensou até no sono do javali. Paley não se preocupou em explicar como o projetista do mundo veio ordenar a tantas de suas criaturas humanas que tratassem o triste javali como se fosse um demônio leproso. Na verdade, examinando a ordem natural, John Stuart Mill acertou muito mais perto o alvo ao escrever: se a 10ª parte do esforço para encontrar sinais de um Deus benevolente e todo-poderoso tivesse sido empregada em coletar evidência para difamar o caráter do Criador, que extensão não teria encontrado no reino animal? Ele é dividido em devoradores e devorados, sendo a maioria das criaturas prodigamente suprida de instrumentos para atormentar suas presas. Agora que as cortes protegeram os americanos, pelo menos por enquanto, da inculcação compulsória da estupidez criacionista nas salas de aula, podemos fazer eco ao grande vitoriano Lord Macaulay e dizer que toda criança na escola sabe que Paley pôs sua decrépita carroça escangalhada na frente dos seus velhos, arquejantes e arruinados bois. Os peixes não têm barbatanas porque precisam delas para a água. Não mais do que os pássaros são equipados com asas para poderem atender à definição léxica de aves. Além de que há numerosas espécies de pássaros que não voam, é exatamente o contrário, um processo de adaptação e seleção. Que ninguém duvide do poder da ilusão original. O Itaque Chambers em seu sísmico livro Witness relata o primeiro momento em que abandonou o materialismo histórico, desertou mentalmente a causa comunista e embarcou na carreira que viria a desfazer o stalinismo nos Estados Unidos. Foi numa manhã em que teve uma rápida visão da orelha de sua filhinha bebê. As lindas dobras e espirais desse órgão externo persuadiram num lampejo de revelação que nenhuma coincidência poderia tê-lo criado. Uma pequena aba carnuda de tamanha beleza devia ser divina. Bem, eu também fiquei maravilhado com as lindas orelhinhas da minha filha, mas nunca sem notar que, elas sempre precisam de um pouco de faxina, b, que tem aparência de produzidas em massa, mesmo quando comparadas com as orelhas inferiores das filhas dos outros, c, que à medida que as pessoas ficam mais velhas as orelhas têm aspecto mais e mais absurdo vistas de trás, e, d, que animais muito inferiores, tais como gatos e morcegos, têm orelhas muito mais fascinantes e bonitas e potentes. Para fazer eco ela passe, de fato, eu diria que há muitos argumentos persuasivos contra o culto a Stalin, mas que o caso anti-Stalin é perfeitamente válido sem a premissa baseada na orelha de Chambers. As orelhas são previsíveis e uniformes,
e suas dobras são igualmente adoráveis quando a criança nasce totalmente surda. Isso não é verdade, no mesmo sentido, para o universo. Aqui há anomalias e mistérios e imperfeições, para usar os termos mínimos, que não mostram sequer adaptação, muito menos seleção. Thomas Jefferson, na velhice, apreciava a analogia do relógio no seu próprio caso, e escrevia aos amigos que indagavam sobre sua saúde que a estranha mola estava quebrando e a engrenagem ocasional se desgastando. Isso obviamente levanta desconfortável, para os crentes, ideia de defeitos embutidos que nenhum relojoeiro pode consertar. Será que isso também deve ser contado como parte do desígnio? Como sempre, aqueles que tomam o crédito numa coluna da contabilidade ficam calados e começam a usar subterfúgios quando chegam a outra coluna. Mas quando se chega aos turbilhões uivantes do espaço exterior, com suas gigantes vermelhas e anãs brancas e buracos negros, suas explosões e extinções titânicas, só podemos concluir vaga e tremulamente que o desígnio ainda não se impôs, e imaginar se foi assim que os dinossauros sentiram a chegada dos meteoros rompendo a atmosfera terrestre, pondo fim à insípida e ruidosa rivalidade existente através dos pântanos primevos. Mesmo o que se sabia de início sobre a simetria relativamente consoladora do sistema solar, até com sua evidente tendência à instabilidade e entropia, aborreceu Sir Isaac Newton o suficiente para fazê-lo propor que Deus intervinha de vez em quando para colocar as órbitas de volta numa rota regular. Isso expôs as provocações de Leibniz, que perguntou por que Deus não podia ter feito algo que funcionasse direito da primeira vez. Na verdade, é só por causa do assustador vazio em outras partes que somos propensos a ficar impressionados com as condições aparentemente únicas e belas que permitiram que vida inteligente ocorresse na Terra. Mas aí, vaidosos como somos, ficaríamos impressionados, não? Essa vaidade permite com que desprezemos o fato implacável de que, apenas entre os corpos do nosso próprio sistema solar, os outros são todos frios demais para sustentar algo reconhecível como vida, ou quentes demais. O mesmo, como foi acontecer, vale para o nosso azul e redondo lar planetário, onde o calor briga com o frio para tornar grandes extensões dele terrenos inúteis, e onde aprendemos a viver, e sempre vivemos, numa exígua lâmina climática. Ao mesmo tempo, o Sol está se aprontando para explodir e devorar os planetas dependentes como um ciumento-chefe ou divindade tribal. Pelo projeto. Até aí a dimensão macro. E a micro. Desde que foram obrigados a participar dessa discussão, o que fizeram com grande relutância, os religiosos têm tentado fazer a admoestação de Hamlet a Horácio de que existem mais coisas entre céu e a terra do que sonham os meros humanos. Nosso lado reconhece de boa vontade este ponto. Estamos preparados para descobertas no futuro que deixarão nossas faculdades mais atordoadas que os vastos avanços do conhecimento que chegaram a nós desde Darwin e Einstein. No entanto, essas descobertas chegarão a nós da mesma maneira, por meio de paciente, escrupulosa e, dessa vez, esperamos, irrestrita investigação. Nesse meio tempo, também temos de aperfeiçoar nossas mentes mediante o exercício laborioso da refutação das mais recentes asneiras concebidas pelos fiéis. Quando os ossos de animais pré-históricos começaram a ser descobertos e examinados no século XIX, houve aqueles que disseram que os fósseis haviam sido colocados na rocha por Deus, com o objetivo de testar a nossa fé. Isso não pode ser refutado. E tampouco a minha teoria mascote de que, a partir dos padrões de comportamento que são observáveis, podemos inferir um desígnio que faz do planeta Terra, sem que saibamos, uma colônia penal e um asilo mental empregado como depósito de refúgio por civilizações distantes e superiores. No entanto, fui educado por Sir Karl Popper para acreditar que uma teoria impossível de ser refutada é, em grande medida, uma teoria fraca. Agora está nos sendo dito que características impressionantes, como o olho humano, não podem ser resultado, por assim dizer, do cego acaso. Acontece que a facção do desígnio escolheu um exemplo que não podia ser melhor. Sabemos atualmente muita coisa sobre o olho, e sobre criaturas que o têm e que não o têm. E por quê? Devo aqui dar por um momento a palavra para o meu amigo Dr. Michael Shermer.
A evolução também afirma que organismos modernos devem mostrar uma variedade de estruturas de simples a complexas, refletindo uma história evolucionária em vez de uma criação instantânea. O olho humano, por exemplo, é resultado de um longo e complexo trajeto que remonta a centenas de milhões de anos. Inicialmente um simples ponto ocular com um punhado de células sensíveis à luz que forneciam informações ao organismo sobre uma fonte de luz importante. Ele evoluiu para um ponto ocular recuado, onde uma pequena indentação superficial preenchida com células sensíveis à luz fornecia dados adicionais sobre a direção da luz. Então num ponto ocular de recuo profundo, onde células adicionais com maior profundidade fornecem informação mais acurada sobre o ambiente. Então um olho câmera pontual que é capaz de focalizar uma imagem no fundo de uma camada profundamente recuada de células sensíveis à luz. Então numa lente pontual que é capaz de focalizar a imagem. Então num olho complexo encontrado em modernos mamíferos como os humanos. Todos os estágios intermediários desse processo foram localizados em outras criaturas e sofisticados modelos computacionais foram desenvolvidos para testar a teoria, mostrando que ela realmente funciona. Há uma prova adicional da evolução do olho, como ressalta Shermer, e a inaptidão do seu desígnio. A anatomia do olho humano, na verdade, mostra qualquer coisa menos inteligência no seu desígnio. Ele é construído de cabeça para baixo e de trás para frente, requerendo que fótons de luz viajem através da córnea, da lente, de fluido aquoso, vasos sanguíneos, células gliais, células amacrinas, células horizontais e células bipolares antes de chegar aos bastões e cones sensíveis à luz que traduzem o sinal luminoso em impulsos neurais, que são então enviados para o córtex visual na parte posterior do cérebro para processamento em padrões significativos. Para uma visão ideal, por que um projetista inteligente teria construído um olho de cabeça para baixo e de trás para frente? É porque evoluímos a partir de bactérias desprovidas de visão, que agora descobrimos que compartilham o nosso DNA, é que somos tão míopes. Essa é a mesma mal projetada óptica, completa com um deliberadamente projetado ponto cego na retina, por meio da qual os primeiros humanos alegavam ter visto milagres com seus próprios olhos. O problema nesses casos estava localizado em alguma outra parte do córtex, mas nunca devemos esquecer a injunção de Charles Darwin de que mesmo os mais evoluídos de nós continuarão a carregar o indelével selo de sua origem humilde. Eu acrescentaria a Shermer que, embora seja verdade que somos os animais mais elevados e inteligentes, as águias marinhas têm olhos que calculamos ser 60 vezes mais potentes e sofisticados que os nossos, e a cegueira, muitas vezes causada por parasitas microscópicos, que são eles mesmos milagres de engenhosidade, é um dos mais antigos e mais trágicos distúrbios conhecidos do homem. E por que conceder o olho superior, ou no caso do gato ou morcego, também ouvido, a uma espécie inferior? A águia pode capturar acuradamente um peixe em movimento rápido detectado sob a água de muitos metros acima da superfície, ao mesmo tempo que manobra suas extraordinárias asas. As águias marinhas quase foram exterminadas pelo homem, enquanto você mesmo pode nascer cego como uma minhoca e ainda assim se tornar um pio e observante metodista, por exemplo. Supor que o olho, escreveu Charles Darwin, com todos seus inimitáveis mecanismos para ajustar o foco para diferentes distâncias, para admitir diferentes quantidades de luz, e para a correção da aberração esférica e cromática, possa ter sido formado por seleção natural. Parece, confesso livremente, absurdo no mais alto grau possível. Ele escreveu isso num ensaio intitulado Órgãos de Extrema Perfeição e Complicação. Desde essa época, a evolução do olho tornou-se quase um departamento de estudo separado. E por que não? É imensamente fascinante e gratificante saber que pelo menos 40 diferentes configurações de olhos, e talvez 60 configurações diferentes, evoluíram de maneiras bem distintas e paralelas, ainda que comparáveis. O Dr. Daniel Nilsson, talvez a mais importante autoridade no assunto, descobriu entre outras coisas que 3 grupos inteiramente diferentes de peixes desenvolveram de modo independente 4 olhos. Uma dessas criaturas marinhas, Batilichinopsis iulis, possui um par de olhos virados para fora, e outro par de olhos, engastados na parede dos 2 principais,
que voltam seu olhar diretamente para baixo. Isso seria um estorvo para a maioria dos animais, mas para um bicho aquático tem algumas vantagens óbvias. É altamente importante notar que o desenvolvimento embriológico do segundo par de olhos não é uma cópia em miniatura do primeiro par, mas de uma evolução completamente distinta. Como coloca o Dr. Nilsson numa carta a Richard Dawkins, essa espécie reinventou a lente apesar do fato de já tê-la inventado. Serve como um bom apoio para o ponto de vista de que a lente não é difícil de se desenvolver. Uma divindade criativa, é claro, em primeiro lugar teria mais provavelmente duplicado o complemento óptico, o que não nos teria deixado nada com que nos maravilhar, ou descobrir. Ou, como Darwin prosseguiu dizendo, no mesmo ensaio, quando se disse pela primeira vez que o Sol ficava parado e que o mundo girava ao seu redor, o senso comum da humanidade declarou falsa doutrina, mas o velho ditado de Vox Populi, Vox Dei, como bem sabe qualquer filósofo, não pode ser digno de confiança na ciência. A razão me diz que se numerosas gradações de um olho imperfeito e simples para um olho perfeito e complexo, cada grau sendo útil ao seu possuidor, podem ser demonstradas como existentes, como é certamente o caso, se, além disso, o olho sempre varia ligeiramente, e as variações são herdadas, como é com certeza igualmente o caso, e se tais variações forem alguma vez úteis a qualquer animal em mutáveis condições de vida, então a dificuldade de acreditar que um olho perfeito e complexo poderia ser formado por seleção natural, embora inalcançável pela nossa imaginação, não pode ser considerada real. Podemos sorrir levemente quando notamos que Darwin escreveu sobre o Sol ficar parado, e quando notamos que falou da perfeição do olho, mas só porque somos afortunados o bastante por sabermos mais do que ele sabia. O que é digno de notar, e de reter, é o seu uso apropriado do sentido daquilo que é prodigioso. O verdadeiro milagre é que nós, que compartilhamos genes com as bactérias originais que começaram a vida no planeta, evoluímos o tanto que evoluímos. Outras criaturas não desenvolveram olhos, ou desenvolveram olhos extremamente fracos. Aqui é um paradoxo intrigante, a evolução não tem olhos mas pode criá-los. O brilhante professor Francis Crick, um dos descobridores da dupla hélice, tinha um colega chamado Leslie Ogel, que resumiu esse paradoxo de maneira mais elegante que eu. A evolução, disse ele, é mais esperta que você. Mas esse elogio à inteligência da seleção natural não é, de modo algum, uma concessão para a estúpida noção de um design inteligente. Alguns dos resultados são extremamente impressionantes. Como estamos propensos a pensar em nosso próprio caso. Que obra-prima é o homem, exclama Hamlet, antes de prosseguir para se contradizer um pouco ao descrever o resultado como quintessência do pó. Ambas as afirmações têm o mérito de serem verdadeiras, mas o processo pelo qual os resultados são obtidos é lento e infinitamente laborioso, e nos deu uma cadeia de DNA repleta de entulho inútil e que tem muito em comum com criaturas bem inferiores. O selo da nossa origem humilde pode ser encontrado no nosso apêndice, na nossa agora desnecessária camada de pelos que ainda crescem, e caem, depois de 5 meses no útero, nos nossos joelhos facilmente desgastáveis, na nossa cauda vestigial, e nos muitos caprichos dos nossos arranjos urogenitais. Porque é que as pessoas continuam dizendo Deus está nos detalhes. Ele não está nos nossos, a menos que seus simplórios fãs criacionistas queiram assumir o crédito pela sua falta de jeito, falibilidade e incompetência. Aqueles que se renderam, não sem muita luta, à esmagadora evidência da evolução, estão agora tentando conferir a si mesmos uma medalha pela sua própria aceitação da derrota. A própria magnificência e variedade do processo. Eles agora se apressam em dizer, argumenta em favor de uma mente originadora e diretora. Dessa maneira, eles optam em fazer do seu pretenso Deus um tolo desastrado, transformando num remendão, num desajeitado que só dá mancadas e faz as coisas à meia boca e que levou éons para criar algumas poucas figuras aproveitáveis juntando, nesse meio tempo, pilhas de entulho e fracassos. Será que eles não têm mais respeito que isso pela sua divindade? Dizem insensatamente que a biologia evolucionária é só uma teoria, o que traz sua ignorância do significado da palavra teoria, bem como do significado da palavra desígnio. Uma teoria é algo que evoluiu, perdoem a expressão, para se ajustar a fatos conhecidos.
Será uma teoria bem-sucedida se sobreviver à introdução de fatos até então desconhecidos. E torna-se uma teoria aceita se puder fazer predições acuradas sobre coisas ou eventos que ainda não foram descobertos, ou que ainda não ocorreram. Isso pode levar tempo, e também está sujeito à versão do procedimento de Occam. Astrônomos dos faraós do Egito eram capazes de prever eclipses mesmo acreditando que a Terra era plana, só que precisavam de um bocado mais de trabalho. A predição de Einstein do desvio angular preciso da luz estelar devido à gravidade, verificado durante um eclipse na costa ocidental da África que ocorreu em 1919, foi mais elegante e serviu para sustentar a sua teoria da relatividade. Há muitas disputas entre os evolucionistas sobre como ocorreu o complexo processo, e como efetivamente começou. Francis Crick chegou a se permitir flertar com a teoria de que a vida foi inseminada na Terra por bactérias espalhadas pela passagem de um cometa. No entanto, todas essas disputas, quando ou se forem resolvidas, serão solucionadas usando os métodos científicos e experimentais até agora provados. Em contraste, o criacionismo, ou design inteligente cuja única inteligência é encontrada na dissimulada redenominação de si mesma, nem sequer é uma teoria, em toda sua bem definida propaganda, jamais chegou a tentar mostrar como uma única peça do mundo natural é mais bem explicada por desígnio do que por competição evolucionária. Em vez disso, ele se dissolve em tautologia pueril. Um dos questionários criacionistas propõe-se uma indagação tipo sim, não, a seguir. Você sabe de alguma construção que não tenha tido construtor? Você sabe de alguma pintura que não tenha tido pintor? Você sabe de algum carro que não tenha tido fabricante? Se você respondeu sim a alguma das perguntas acima, dê detalhes. Nós sabemos a resposta em todos os casos. Essas foram invenções trabalhosas, também por tentativa e erro, da humanidade, e foram trabalho de muitas mãos, e ainda estão evoluindo. É isso que faz do ignorante sarcasmo criacionista um disparate, ao comparar a evolução com um redemoinho soprando através de um amontoado de partes e surgindo de repente com um avião a jato jumbo. Para começo de conversa, não há partes espalhadas por aí à espera de serem montadas. Outra coisa, o processo de aquisição e descarte das partes, especialmente as asas, está tão longe de um redemoinho quanto se possa conceber. O tempo envolvido mais parece o de uma geleira que o de uma tempestade. E outra coisa a mais, aviões a jato jumbo não estão crivados de partes supérfluas ou que não funcionam, pessimamente herdadas de aeronaves menos eficientes. Porque concordamos com tanta facilidade em chamar essa desmascarada e velha não teoria pelo seu novo e astutamente escolhido disfarce de design inteligente. Não há absolutamente nada de inteligente nele. É a mesma baboseira de sempre, nesse caso, uma baboseira jumbo. Os aviões estão, na sua forma projetada pelos humanos, evoluindo. E assim, de forma bem diferente, estamos nós. No começo de abril de 2006 foi publicado um longo estudo da Universidade de Oregon na revista Science. Com base na reconstrução de genes antigos de animais extintos, os pesquisadores foram capazes de mostrar como a não teoria da complexidade redutível é uma piada. Moléculas de proteínas, descobriram eles, empregavam lentamente tentativa e erro, reutilizando e modificando partes existentes, para atuar num molde de chave e fechadura e ligar e desligar hormônios discrepantes. Essa marcha genética foi inaugurada às cegas 450 milhões de anos atrás, antes de a vida deixar o oceano e antes da evolução dos ossos. Sabemos agora coisas sobre a natureza que os fundadores da religião não podiam sequer começar a imaginar, e que teriam calado suas línguas ultraconfiantes se eles tivessem sabido delas. Todavia, novamente, uma vez que jogamos fora as premissas supérfluas, a especulação acerca de quem nos projetou para sermos projetistas torna-se tão infrutífera e irrelevante quanto a questão de quem projetou o projetista. Aristóteles, cujo raciocínio sobre o movedor que não se move a causa sem causa é o início dessa discussão, concluiu que a lógica necessitaria de 47 ou 55 deuses. Seguramente, até mesmo um monoteísta seria grato à navalha de Occam nesse ponto, não? De uma pluralidade de movedores primordiais, os monoteístas foram pechinchando até chegarem a um só, e estão chegando cada vez mais perto da verdade.
A cifra redonda. Precisamos também confrontar o fato de que a evolução é, além de mais esperta do que nós, infinitamente mais insensível e cruel, e também caprichosa. A investigação de registros fósseis e de registros da biologia molecular nos mostra que aproximadamente 98% de todas as espécies que já apareceram na Terra acabaram extintas. Houve extraordinários períodos de explosão de vida, invariavelmente seguidos por grandes desaparecimentos. Para que a vida pudesse chegar a se firmar num planeta que estava esfriando, ela teve primeiro que ocorrer com fantástica profusão. Temos um microvislumbre disso nas nossas pequenas vidas humanas. Os homens produzem infinitamente mais fluido seminal do que é requerido para construir uma família humana, e são torturados, de maneira não de todo desagradável, pela necessidade urgente de espalhá-lo por toda parte, ou então livrar-se dele. As religiões contribuíram desnecessariamente para essa tortura e condenando várias maneiras simples de aliviar essa pressão presumivelmente designada. A exuberante e prolífica variedade de vida de insetos, ou da vida de pardais, salmão ou bacalhau, é um desperdício titânico que assegura, em alguns casos, mas não todos, que haja suficientes sobreviventes. Os animais superiores dificilmente estão isentos desse processo. As religiões que distinguimos também surgiram, por razões autoevidentes, de povos que conhecemos. E na Ásia, no Mediterrâneo e no Oriente Médio, o registro humano pode remontar um período de tempo impressionantemente longo e contínuo. No entanto, mesmo os mitos religiosos mencionam períodos de trevas e pragas e calamidades, quando parecia que a natureza tinha se voltado contra a existência humana. A memória popular, agora confirmada pela arqueologia, faz parecer altamente provável que enormes inundações tenham ocorrido quando o Mar Negro e o Mediterrâneo foram formados, e que esses acontecimentos terríveis e medonhos continuaram a impressionar os contadores de histórias da Mesopotâmia e de outras partes. Todo ano, os fundamentalistas cristãos renovam suas expedições ao Monte Ararat na moderna Turquia, convencidos de que um dia descobrirão os destroços da Arca de Noé. Esse esforço é fútil e nada provaria mesmo que tivesse êxito, mas se essas pessoas tivessem a oportunidade de ler as reconstituições do que realmente aconteceu, ver-se-iam confrontadas com algo muito mais memorável do que o relato banal do dilúvio de Noé. Uma súbita parede maciça de água escura rugindo através de uma planície densamente habitada. Esse evento de Atlântida teria se prendido à memória pré-histórica. Isso sim, como de fato se prende à nossa. No entanto, nós nem sequer possuímos uma memória soterrada ou mal narrada do que aconteceu com nossos semelhantes humanos nas Américas. Quando os conquistadores cristãos católicos chegaram ao hemisfério ocidental no começo do século V depois de Cristo, comportaram-se com tamanha e indiscriminada crueldade e destrutividade que um deles, Bartolomeu de Las Casas, chegou a propor uma renúncia e um pedido de desculpas formal, em reconhecimento que toda a empreitada havia sido um erro. Por mais bem intencionado que ele possa ter sido, baseou seu peso na consciência sobre a ideia de que os índios viviam num Éden não perturbado, e que Espanha e Portugal tinham perdido a chance de redescobrir a inocência que antecedera a queda de Adão e Eva. Esse era um disparate que manifestava um desejo e, também, uma extrema condescendência. Os Olmecas e outras tribos tinham seus próprios deuses, aplacados principalmente por sacrifícios humanos, e também haviam desenvolvido elaborados sistemas de escrita, astronomia, agricultura e comércio. Registravam sua história e haviam descoberto um calendário de 365 dias que era mais acurado que seus correspondentes europeus. Uma sociedade em particular, os maias, também conseguira conceber o belo conceito de zero ao qual aludi anteriormente, e sem o qual o cálculo matemático é muito difícil. Pode ser significativo que o papado da Idade Média tenha resistido à ideia de zero como estranha e herética, talvez por causa da sua origem supostamente árabe, na realidade sânscrita, mas talvez também porque contivesse uma possibilidade assustadora. Alguma coisa se conhece das civilizações do Istmo americano, mas até bem pouco tempo não sabíamos das vastas cidades e redes que um dia se estenderam através da bacia amazônica em algumas regiões dos Andes. Apenas recentemente foi iniciado um trabalho sério de estudo dessas impressionantes sociedades, que cresceram e floresceram quando Moisés, Abraão, Jesus,
Maomé e Buda eram venerados, mas que não tiveram parte nenhuma naquelas discussões e não foram incluídas nos cálculos dos fiéis monoteístas. É uma certeza que esses povos também tinham seus mitos da criação e suas revelações da vontade divina, e todo o bem que esta lhes causou. Mas eles sofreram, triunfaram e expiraram sem jamais estar em nossas preces. E desapareceram na amarga consciência de que não haveria ninguém para lembrar como tinham sido, ou mesmo como se tivessem sido. Todas suas terras prometidas e profecias e lendas queridas e cerimônias poderiam muito bem ter ocorrido em outro planeta. Esse é um retrato de quão arbitrária a história humana realmente é. Parece haver pouco ou nenhuma dúvida de que esses povos foram aniquilados, não só por conquistadores humanos mas por micro-organismos dos quais nem eles nem seus invasores tinham qualquer conhecimento. Esses germes podem ter sido autóctones ou podem ter sido importados, mas o efeito foi o mesmo. Aqui, mais uma vez se vê a gigantesca falácia criada pelo homem que informa a nossa história do Gênesis. Como se pode provar em um parágrafo que esse livro foi escrito por homens ignorantes e não por nenhum Deus? Porque ao homem é dado domínio sobre todos os bichos, aves e peixes. Mas não são especificados dinossauros nem plesiosauros nem pterodáctilos porque os autores não sabiam da sua existência, muito menos da sua criação supostamente especial e imediata. E tampouco é mencionado algum marsupial, porque a Austrália, a candidata seguinte para o Novo Éden após a Mesoamérica, ainda não estava em nenhum mapa. E o mais importante, no Gênesis não é concedido ao homem o domínio sobre germes e bactérias porque a existência dessas criaturas necessárias, porém perigosas, não era conhecida ou compreendida. E se tivesse sido conhecida ou compreendida, teria ficado imediatamente aparente que essas formas de vida tinham domínio sobre nós, e continuariam a desfrutá-lo de maneira inconteste até os sacerdotes serem empurrados para fora e a pesquisa médica finalmente ter uma oportunidade. Mesmo hoje, o equilíbrio entre o Homo sapiens e o exército invisível de micróbios de Louis Pasteur não está de maneira alguma decidido, mas o DNA ao menos nos possibilitou sequenciar o genoma dos nossos rivais letais, como o vírus da gripe aviária, e a elucidar o que temos em comum. Provavelmente a tarefa mais assustadora que enfrentamos, como animais parcialmente irracionais com glândulas adrenais demasiado grandes e lobos pré-frontais demasiado pequenos, é a contemplação do nosso próprio peso relativo no esquema de coisas. Nosso lugar no cosmos é tão inimaginavelmente pequeno que não podemos, com o mísero dote de matéria craniana, contemplá-lo por muito tempo. Não menos difícil é a percepção de que talvez possamos ser bastante aleatórios em termos de presença na Terra. Podemos ter aprendido sobre a nossa modesta posição na escala, sobre como prolongar nossas vidas, curar nossas doenças, aprender a respeitar e lucrar com outras tribos e outros animais, e empregar foguetes e satélites para facilitar a comunicação. Mas então, a consciência da vinda de nossa morte, que será sucedida pela morte da nossa espécie e pela morte térmica do universo, oferece escasso conforto. Ainda assim, pelo menos não estamos na posição daqueles humanos que morreram sem sequer ter tido a chance de contar sua história, e que estão morrendo hoje, neste momento, após alguns minutos vazios e sofridos de uma existência de dor e medo. Em 1909, foi feita uma descoberta de imensa importância nas montanhas rochosas canadenses, na fronteira da Colômbia Britânica. Ela é conhecida como folheiro de Bourget, e embora seja uma formação natural e não tenha propriedades mágicas, é quase como uma máquina do tempo ou uma chave que nos permite visitar o passado. O passado muito remoto. Essa pedreira de xisto começou a existir cerca de 570 milhões de anos atrás e registra o que os paleontologistas chamam familiarmente de explosão cambriana. Da mesma forma como houve grandes mortes e extinções durante o tempo evolucionário, houve também enérgicos momentos em que a vida de repente voltou a ser profusa e variada. Um designador inteligente poderia ter se arranjado sem esses episódios caóticos de criação e extinção. A maioria dos animais modernos sobreviventes tem suas origens nessa grandiosa florescência cambriana, mas até 1909 éramos incapazes de visualizá-los em algo semelhante ao seu habitat original. Até então, também,
Tínhamos que nos apoiar em evidência proveniente de ossos e conchas, enquanto o folheiro de Bourget contém muita anatomia mole e fossilizada, inclusive conteúdo de sistemas digestivos. É uma espécie de pedra de Roseta para a decodificação das formas de vida. Nosso próprio solipsismo, muitas vezes expresso em forma de diagrama ou caricatura, geralmente representa a evolução como uma espécie de escada ou progressão, com peixes saltando para a margem no primeiro quadro, figuras encurvadas e prognatas nos quadros seguintes, e então, em lentos degraus, um homem ereto de terno erguendo o guarda-chuva e gritando táxi. Mesmo aqueles que observaram o padrão serreado de flutuação entre o surgimento e destruição, surgimento adicional e posterior destruição adicional, e que já mapearam o eventual fim do universo, estão relativamente de acordo de que existe uma obstinada tendência no sentido de uma progressão ascendente. Não é nenhuma grande surpresa, criaturas ineficientes serão extintas ou destruídas por criaturas mais bem-sucedidas. Mas o progresso não nega a ideia de aleatoriedade e, quando o grande paleontologista Stephen Jay Gould veio examinar o folheiro de Bourget, chegou à conclusão mais inquietante e perturbadora de todas. Ele examinou os fósseis e seu desenvolvimento com minucioso cuidado e percebeu que se essa árvore pudesse ser replantada ou se essa sopa pudesse ser novamente fervida, provavelmente não reproduziria os mesmos resultados que agora conhecemos. Vale a pena mencionar que a conclusão não foi mais bem-vinda ao Gould do que a você ou a mim. Na sua juventude, havia absorvido uma versão do marxismo e o conceito de progresso era real para ele. Mas era um estudioso muito escrupuloso para negar a evidência exibida com tanta clareza. E enquanto alguns biólogos evolucionários estão dispostos a dizer que o processo milimétrico implacável tinha uma direção rumo à nossa forma de vida inteligente, Gould se absteve da companhia deles. Se as inúmeras evoluções do período cambriano pudessem ser registradas e rebobinadas, por assim dizer, e a fita tocada novamente, ele estabeleceu que não havia certeza nenhuma de que o resultado seria o mesmo. Vários ramos da árvore, uma analogia melhor seriam pequenos troncos num arbusto extremamente denso, acabam não dando em nada, mas com um novo começo poderiam ter florescido e prosperado. Assim como alguns que floresceram e prosperaram poderiam igualmente ter murchado e morrido. Todos nós apreciamos que a nossa natureza e a nossa existência se baseiem em sermos vertebrados. O primeiro vertebrado conhecido, o cordado, localizado no folheiro de Bourget, é uma criatura de 5 centímetros, e bastante elegante, batizada com o nome de uma montanha contígua, e também pela sua sinuosa beleza, Picaia gracilens. Foi originalmente, e de modo errado, classificada como um verme. Não devemos esquecer o quanto nosso conhecimento é de fato recente, mas em seus segmentos, musculatura e flexibilidade da espinha dorsal é um ancestral necessário que, no entanto, não requer adoração. Milhões de outras formas de vida pereceram antes de terminar o período cambriano, mas esse pequeno protótipo sobreviveu. Citando Gould, rebobine a fita do tempo de volta para a época de Bourget, e toque de novo. Se o Picaia não sobreviver no reply, nós estaremos apagados da história futura, todos nós, desde o tubarão, passando pelo pintacilgo, até o orangotango. Não penso que qualquer deficiente, dada a evidência de Bourget como é hoje conhecida, teria chances muito favoráveis para a mesma persistência que o Picaia teve. E assim, se você quiser fazer a pergunta que atravessa as eras, por que os humanos existem? Uma importante parte da resposta, tocando nos aspectos da questão que a ciência pode tratar, deve ser, porque o Picaia sobreviveu à dizimação de Bourget. Essa resposta não cita uma única lei da natureza, não incorpora nenhum enunciado sobre trajetos evolucionários previsíveis, nem cálculo de probabilidades com base em regras gerais de anatomia ou ecologia. A sobrevivência do Picaia foi uma simples contingência histórica. Não penso que se possa dar alguma resposta mais elevada, e não consigo imaginar que possa haver alguma resolução mais fascinante. Nós somos a descendência da história, e devemos estabelecer nosso próprio caminho neste extremamente diverso e interessante entre os universos concebíveis, um universo indiferente ao nosso sofrimento, e portanto oferecendo-nos a máxima liberdade de prosperar, ou fracassar, da maneira escolhida por nós mesmos. Uma maneira escolhida, deve-se acrescentar,
dentro de limites muito bem definidos. Eis aqui a voz tranquila, autêntica, de um cientista dedicado e humanista. De maneira mais embaçada, já sabíamos disso. A teoria do caos nos familiarizou com a ideia de que o bater de asas casual de uma borboleta, provocando uma brisa suave, pode produzir um furioso tufão. O personagem Algiemache, de Saul Bellow, observou com perspicácia o corolário da fritilária que diz que se você segura uma coisa, você segura a adjacente. E o livro atordoante, mas imensamente revelador de Gould sobre o folheiro de Burgess é intitulado Vida Maravilhosa, um eco de um dos mais queridos filmes sentimentais americanos. No clímax desse filme envolvente mas abismal, Jimmy Stewart deseja nunca ter nascido, mas então um anjo lhe mostra como seria o mundo se seu desejo fosse realizado. Uma plateia de capacidade intelectual limitada recebe então um lampejo vicário de uma versão do princípio da incerteza de Heisenberg. Qualquer tentativa de medir algo tem o efeito de alterar minimamente aquilo que está sendo medido. Só recentemente estabelecemos que a vaca é parente mais próxima da baleia do que do cavalo. Outros prodígios com certeza nos esperam. Se a nossa presença aqui, na nossa forma presente, é de fato aleatória e contingente, então pelo menos podemos olhar com consciência para diante, para a evolução futura dos nossos pobres cérebros e para os estupendos avanços em medicina e extensão da vida, derivados do trabalho das nossas elementares células-tronco e das células sanguíneas do cordão umbilical. Nos passos de Darwin, Peter e Rosemarie Grant, da Universidade de Princeton, eles têm ido durante os últimos 30 anos ao arquipélago de Galápagos, vivendo em condições árduas na minúscula ilha de Daphne Maior e, com efeito, observaram e mediram a maneira como tentilhões evoluíam e se adaptavam à medida que seus arredores mudavam. Eles demonstraram conclusivamente que o tamanho e o formato dos bicos dos pássaros se ajustaram à seca e à escassez, por adaptação ao tamanho e às características de diferentes sementes de besouros. Não só o bando originário de 3 milhões de anos mudava num sentido, como também, se a situação do besouro e da semente mudasse de volta, os bicos logo em seguida faziam o mesmo. Os Grant tomaram todos os cuidados, e viram a coisa acontecendo, e puderam publicar seus achados e provas para que todos vissem. Nós estamos em dívida com eles. Tiveram uma vida dura, mas teria sido melhor se, em vez disso, tivessem se mortificado numa gruta santa ou no alto de um pilar sagrado. Em 2005, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Chicago conduziu um trabalho sério em 2 genes, conhecidos como microcefalina e aspium, que quando avariados são a causa da microcefalia. Bebês que nascem com essa condição têm o córtex cerebral encolhido, provavelmente um lembrete do período em que o cérebro humano era muito menor do que agora. Considera-se em geral que a evolução dos seres humanos completou-se em torno de 50 mil a 60 mil anos atrás, um pequeno instante no tempo evolucionário. Todavia esses 2 genes aparentemente vêm evoluindo mais depressa nos últimos 37 mil anos, levantando a possibilidade de que o cérebro humano seja uma obra em progresso. Em março de 2006, um trabalho adicional na mesma universidade revelou que há cerca de 700 regiões do genoma humano onde os genes foram remodelados por seleção natural nos últimos 5.000 a 15.000 anos. Esses genes incluem alguns dos responsáveis pelos nossos sentidos de gosto e cheiro, digestão, estrutura óssea, cor da pele e função cerebral. Um dos grandes resultados emancipadores da genômica é mostrar que todas as diferenças raciais e de cor são recentes, superficiais e enganosas. É uma certeza moral que entre o momento que eu acabar de escrever este livro e o momento em que ele for publicado, várias outras descobertas fascinantes e esclarecedoras terão sido feitas nesse florescente campo. Pode ser cedo demais para dizer que todo progresso é positivo ou para cima, mas o desenvolvimento humano ainda está em andamento. Ele mostra a maneira como adquirimos imunidades e, também, a forma como não adquirimos. Estudos do genoma identificam grupos primitivos de europeus do norte que aprenderam a domesticar gado e adquiriram um gene distinto para a tolerância à lactose, enquanto alguns povos de descendência africana mais recente, todos nós nos originamos na África, são propensos a uma forma de anemia falciforme que, ainda que desagradável em si mesma, resulta de uma mutação mais antiga que dava proteção contra a malária.
E tudo isso será clarificado mais adiante se formos moderados e pacientes o bastante para compreender os blocos construtores da natureza e o selo humilde de nossas origens. Não é necessário nenhum plano divino, muito menos intervenção de anjos. Tudo funciona sem essa premissa. Logo, embora eu não goste de discordar de um tão grande homem, Voltaire foi simplesmente ridículo quando disse que se Deus não existisse seria necessário inventá-lo. Para começar, a invenção humana de Deus é o problema. A nossa evolução foi examinada para trás, com a vida sobrepujando temporariamente a extinção, e o conhecimento atual finalmente capaz de rever e explicar a ignorância. A religião, é verdade, ainda possui a enorme vantagem, ainda que incômoda, de ter vindo primeiro, mas, como constata São Arris de forma excessiva em A Morte da Fé, se perdêssemos todo o nosso conhecimento arduamente adquirido e todos os nossos arquivos e toda a nossa ética e moral, num acesso tipo Garcia Marques de amnésia coletiva, e tivéssemos que reconstruir tudo de essencial a partir do zero, é difícil imaginar em que ponto precisaríamos recordar ou nos reassegurar de que Jesus nasceu de uma virgem. Crentes conscienciosos também podem ter algum consolo. O ceticismo e a descoberta os liberaram do fardo de ter que defender seu Deus na figura de um frívolo e desajeitado cientista maluco de cabelos em pé, e também de ter que responder a perguntas aflitivas sobre quem criou o bacilo da sífilis ou determinou a existência do leproso ou da criança idiota, ou concebeu os tormentos de Jó. Os fiéis estão absolvidos da acusação de não termos mais necessidade de um Deus para explicar o que não é mais misterioso. O que os crentes farão, agora que sua fé é opcional, privada e irrelevante, é problema deles. Não devemos nos preocupar, contanto que não façam mais tentativas de inculcar religião sob qualquer forma de coerção.